Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Vamos ler do capítulo 27, verso 12, ao capítulo 28, versículo 14. Deuteronômio 27, 12, ao 28, 14. Queria que você prestasse muita atenção na leitura desse texto. É um texto longo, mas é um texto que por si só já responde muito à mensagem ou ao propósito pelo qual o texto foi escrito. Então presta atenção na leitura, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: Estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo, quando tiverdes cruzado o Jordão: Simeão e Levi e Judá e Issacar e José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Rúben, Gade e Asser e Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas falarão e dirão a todos os homens de Israel em voz alta: Maldito seja o homem que fizer alguma imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artesão, e a puser em um lugar secreto. E todo o povo responderá e dirá: dirá o quê, irmãos? Amém. Dirá amém. Verso 16: Maldito seja aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que desprezar seu pai e sua mãe. Maldito seja aquele que remover o marco de seu próximo. E todo o povo dirá: maldito seja aquele que fizer o cego se desviar do caminho. E todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que perverter o juízo do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que se deitar com a esposa de seu pai, porque descobriu a nudez do seu pai. E todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que se deitar com qualquer tipo de animal. E todo o povo dirá: maldito seja aquele que se deitar com sua irmã, a filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que ferir o seu próximo secretamente. E todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que receber recompensa para matar uma pessoa inocente. E todo o povo dirá: maldito seja aquele que não confirmar todas as palavras desta lei para cumpri-las. E todo o povo dirá: amém. Capítulo 28 diz: E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito serás o fruto do teu corpo, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o crescimento das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor
fará com que os inimigos que se levantam contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor te tornará abundante em bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás nada emprestado. E o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda, e só estarás em cima e não estarás debaixo, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno neste dia, para que os observes e os cumpras. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno neste dia, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Pai amado, eu quero mais uma vez expressar a minha gratidão ao Senhor, meu Deus, pelo privilégio de estar no altar diante da tua palavra e através dela poder ouvir a tua voz. De corações, meu Deus, abertos para um tempo tão desafiador, nós te pedimos que o Senhor venha falar para que tenhamos uma direção e saber como agir, como reagir diante da guerra. Diante, meu Deus, dos desafios que nos são apresentados. Fala conosco nessa hora, é a minha oração. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Desde que Deus criou o homem, e sempre será assim, sempre Deus colocará diante de nós 2 caminhos. Nós sempre teremos opções. Nós sempre estaremos, em todos os momentos da vida, em todas as áreas da nossa vida, tendo que decidir entre o certo e o errado, entre a direita e a esquerda, entre o fazer e o não fazer. Sempre será assim. Nós temos aprendido que a graça de Deus revelada na cruz, que a palavra que Jesus declara antes de morrer, que tudo que tinha a ser feito Ele fez, e a partir de então nos é transferida a responsabilidade das nossas decisões, consciente de que cada decisão terá as suas consequências. Nós precisamos ter maturidade para entender isso. Cada uma das minhas decisões trará consequências para mim e para aqueles que de alguma forma estão envolvidos na decisão que eu tomo. Agora, olha que momento crucial na história de um povo. Deus havia, através do grande líder Moisés, havia libertado a nação de Israel da escravidão. Liberta essa nação, coloca essa nação num processo que eu percebo sim na história de Israel, um processo de treinamento, de preparo para entrar numa terra prometida. Foram necessários 40 anos no deserto. Que a gente aprende tanto com o deserto. Que o deserto não somos nós que provocamos, o deserto é Deus nos levando para tratar em áreas da nossa vida que não são tratadas no jardim do paraíso. Tem áreas da nossa vida que só são tratadas no deserto.
E nós precisamos estar preparados para o deserto. 40 anos de deserto, uma geração inteira é eliminada. Agora, uma geração que estava assumindo o papel da história na direção de Israel, Moisés morre, Josué assume a direção, e eles então vão começar a viver a promessa que havia sido feita lá atrás a Abraão, a Isaac e a Jacó, de uma terra prometida, de uma Canaã. Eles atravessam o Jordão, renovam a aliança com Deus, e Deus dá a primeira direção. Prestem atenção. Prestem atenção. Vocês estão diante da terra da promessa. A partir de agora, a responsabilidade das decisões está nas mãos de vocês. Eram 12 tribos. Ele divide as tribos, uma parte no monte Gerizim, outra parte do monte Ebal, e os levitas no meio. E ele vai apresentar os dois caminhos. Ele apresenta os dois caminhos, as duas opções e as consequências das decisões que eles viessem a tomar. E começa com as maldições. As maldições que viriam, dependendo da decisão que eles viessem a tomar. Quando eu olho para esse texto, eu sou extremamente desafiado, todas as vezes, na minha vida, no meu dia a dia, em todas as áreas, a pensar e repensar, antes de eu decidir para qual lado ir, antes de eu tomar qualquer, eu pensar nas consequências da decisão. Mais do que um momento, o que virá depois. E diante de Deus, só tinha duas alternativas: obedecer e ser abençoado, desobedecer e sofrer as maldições da desobediência. Eu vou mostrar para você, primeiro, da desobediência, que eu li para você e você falou amém. Vamos lá. Primeira opção: entenda que desobedecer é uma opção. Desobedecer é um direito. Você tem o direito de tomar a decisão. Eu quero desobedecer. Eu quero trilhar por esse caminho. Ainda que eu saiba que é errado, eu quero. Você tem esse direito. Você só não pode tomar a decisão da desobediência, sofrer as consequências e no final dizer: eu não sabia. Porque Deus, quando mostra o caminho da desobediência, Ele mostra as consequências, para que ninguém se lamente. Ninguém tem o direito de se lamentar, porque ninguém foi enganado. Está tudo muito claro. Então vamos lá. Primeira desobediência, a idolatria. Eu vou tentar citar os textos para você. Vamos lá, vai acompanhando comigo aí. Verso 15. Maldito seja o que faz qualquer imagem de escultura. Maldito seja o idólatra. As pessoas podem não gostar de ouvir. É estranho as pessoas não gostarem de aceitar, terem dificuldade de aceitar o que a Bíblia traz com tanta clareza. Maldito seja toda idolatria, é maldição. Segundo, desprezo familiar. Por que nós tememos tanto por o futuro do país? Porque todas as maldições estão ligadas a uma proposta do novo presidente. Contra a família tradicional, contra a igreja. Nós precisamos estar conscientes, porque uma nação tomou uma decisão.
O desprezo familiar, verso 16. Maldito seja aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. É maldito. O desrespeito ao direito do próximo. Desrespeitar o direito do próximo é uma maldição, verso 17. Maldito seja aquele que remover um marco de seu próximo. Mexer no marco, mexer no limite, ultrapassar, pegar o que não é seu, mexer no que não é seu, isso é maldição. Para mim, uma das coisas que mais me revolta, irmãos, é o tal do roubo, do furto. Eu fico extremamente revoltado com alguém que tenha coragem de pegar o que é do outro. E numa cultura igual a nossa, onde algumas pessoas ainda falam, achado não é roubado. É! Se você não sabe, é. Se você acha algo que não é seu, você não tem o direito de usar enquanto pelo menos você não procurar saber quem é o dono. Porque alguém perdeu e não é seu. Como que você gostaria que te tratasse se fosse você o perdido? Achei um celular, é meu. Como que você gostaria que fizesse se você perdesse o seu? Maldito é aquele que não respeita o direito do outro. Isso é maldição. Presta atenção, porque isso é sério. Maldito o que dá mau testemunho e a omissão da bênção ao que não tem Jesus. Olha o que diz o verso 18 e 19. Maldito seja aquele que fizer o cego se desviar do caminho. Maldito seja aquele que perverteu o juízo do estrangeiro, do órfão e da viúva. É maldito aquele que tem a obrigação de testemunhar de Jesus para que o cego enxergue a luz, e por causa do seu mau testemunho o cego continua nas trevas, porque o seu mau testemunho não apresentou Jesus para ele. Maldito toda prática de sexo ilícito. Ele faz uma relação aqui, sexo com irmã, de sexo com sogra, de sexo com animal, ele faz uma relação. Mas o que ele está dizendo é que toda prática de sexo ilícito, o que é sexo ilícito? É toda prática sexual fora de um casamento legítimo, entre um homem e uma mulher. Qualquer prática sexual fora do princípio estabelecido por Deus é maldição. É maldição. Essas orgias, essas fantasias que as pessoas vão criando na cabeça de tanto assistir pornografia, isso é maldição. Traição e homicídio. Essa da traição é difícil de falar, olha bem. Verso 24. Maldito seja aquele que feriu o seu próximo secretamente. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando, gente, como é que consegue alguém ferir o outro secretamente? A única forma de você ferir o outro secretamente é você trair. É você fazer algo quando o outro não está presente, quando o outro não está vendo. Então, essa prática satânica, diabólica, carnal, demoníaca, chamada fofoca, é uma maldição que se instala em famílias, que se instala em casamentos, que se instala em ambientes que nunca prosperam, porque uma maldição foi instalada, porque o ambiente é um ambiente amaldiçoado, porque todas as vezes que se reúnem, tem que estar falando mal de alguém que não está presente. Nós precisamos levar isso mais a sério, porque isso se tornou uma cultura em muitos ambientes familiares, isso se tornou uma cultura dentro de muitos ambientes de trabalho. Pessoas que fazem rodinhas em ambiente de trabalho para falar mal de alguém que não está ali.
O nome disso, irmãos, é traição, isso é maldição. Isso é maldição. Não é brincadeira. É pensar que eu só estou fazendo um comentário. Se é tão corajoso para fazer um comentário, seja corajoso de falar na frente. Se você não tem coragem de falar na frente, então tenha coragem de calar a boca e não falar por trás. Para você não instaurar uma maldição na sua vida e no ambiente que você está. Leve isso mais a sério. Pense 1 milhão de vezes antes de você abrir a boca de falar de um líder, de falar de um pastor, de falar do patrão, de falar de quem quer que seja. Porque isso não é brincadeira, isso é maldição. O desrespeito à palavra, como se ela não fosse de Deus, verso 26. Maldito seja aquele que não confirmar todas as palavras desta lei para cumpri-las. E o povo dirá amém. Essa geração vive numa linha muito fina no que diz respeito a essas maldições. Pastores relativizando a palavra de Deus. Pastores fazendo questionamentos da veracidade e da aplicação legítima da palavra. Pastores fazendo a proposta da necessidade de se escrever uma nova Bíblia. Irmãos, por quê? Por que a igreja, que o Brasil, que a nação, que o mundo enfrenta tudo que enfrenta? Tudo começa quando a gente começa a relativizar os princípios que são imutáveis. Isso não tem nada a ver, vocês ouvem tanto isso nesse altar, irmãos. Quando a gente começa a ouvir princípios, ensinamentos, como por exemplo, quando a gente chega aqui e fala sobre relação sexual ilícita, sobre relação sexual fora do casamento, sobre relação sexual entre os jovens solteiros, quando a gente traz isso como uma verdade, como uma maldição, e os jovens que saem da igreja e vão para os motéis, que vão para a cama, às vezes com consentimento até dos pais, que está virando moda isso, é uma geração livre, coisa linda, e a gente fala contra, aí se levanta o expert em besteroide, o doutorado em idiotice. Não tem nada a ver não concordo com isso não. Você simplesmente instaurando uma maldição na sua vida, e depois querendo saber o porquê. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a palavra de Deus e sempre será a palavra de Deus. E é aqui que está a nossa segurança e a nossa confiança. É quando nós nunca negociamos o que Deus não negocia. Não importa o que nós vamos enfrentar, nós não podemos negociar a verdade. Não importa o nível de guerra que nós vamos passar, nós não podemos negociar a verdade. Nós não sabemos o nível de perseguição que virá por aí. Nós não podemos negociar a verdade, porque o dia que nós negociarmos a verdade, nós abrimos uma brecha para que uma maldição se instale. Viva a Bíblia, a nossa segurança está nela. Posso ouvir um amém? Amém. Depois que ele fala de todas as maldições e de todas as atitudes e respostas e decisões que trariam essas maldições, e que é estranho, irmão, sabe o que é? Porque não tinha como ser mais claro. Todo mundo aqui entendeu essa palavra? Deixa eu ver, quantos entenderam essa palavra? Você entendeu o que é maldição? Você entendeu o que traz a maldição? Quantos entenderam o que traz a maldição? Esse povo entendeu. E você sabe qual a decisão que eles tomaram? Da maldição. Israel decidiu pela maldição. Israel abandonou Deus e fez ídolos. Israel tomou decisões que feriram os princípios da palavra. Quando a gente olha, irmãos, todas as guerras que a nação enfrentou, todas as vezes que foram expulsos da terra, o holocausto. Eu ouvi um rabino falando isso. Alguém perguntou para ele sobre o holocausto, e ele pegou um texto como esse e falou: isso aqui está o motivo do holocausto.
Por que a nação viveu o holocausto? Por que os judeus morreram? Por que tanta perseguição? Porque eles decidiram pelo pecado. Isso é estranho, irmãos. Como que pode a gente repetir o mesmo erro? Como que pode um pai que chega para um filho, que chega para uma filha e fala: filho, não se envolva com drogas, não se envolva com essas pessoas, com esse tipo de gente, porque isso vai dar ruim, você vai se perder, não se envolva com isso, as consequências são essas. Irmãos, quando eu vejo uma pessoa fumando cigarro normal, eu falei: gente, vai comprar uma carteira, porque há 30 anos atrás, a turma mais antiga, quando podia fazer propaganda de cigarro na televisão, a propaganda de cigarro era assim, sempre assim: um carrão. Quem pegou essa fase? O carrão, o iate, e sempre uma mulher bonita. Era assim, a propaganda de cigarro era assim, né? O Marlboro estava no carro de Fórmula 1, então dava a ideia que quem fuma é um vencedor, quem fuma é bonito, quem fuma é elegante, quem fuma é chique, quem fuma anda de iate, quem fuma anda de carrão. Aí foi proibido a propaganda de cigarro, e agora na carteira de cigarro tem o quê? Uma pessoa com câncer, uma pessoa morrendo, uma pessoa entubada, uma pessoa toda lascada, toda definhada, toda feia. E o cara vai ali, compra o cigarro e fuma da mesma forma. Fala para mim, irmão. Fala para mim. Isso não entra na minha cabeça não, irmão. Nós vamos viver agora um drama de um governo, não vai passar, né? Nós vamos lutar por isso. Alguém me perguntou: apóstolo, se o Bolsonaro perder, você sai do país? Se não sai por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho um compromisso com a igreja. E segundo, porque enquanto Deus me der graça e vida, eu luto pelo meu país, eu não vou abandonar o meu país. Nós vamos lutar pelo país. Mas nós vamos enfrentar um drama de um governo que quer liberar as drogas. Não sei se você sabe, mas um dos possíveis ministros da educação vai ser o John Williams. É um dos nomes cogitados para ser ministro da educação, John Williams. Perguntaram para o John Williams: se você soubesse que o mundo ia acabar amanhã, o que você ia fazer? Sabe o que ele respondeu? Eu usaria todas as drogas lícitas e ilícitas que eu pudesse, e eu transaria com todo mundo que eu pudesse transar. Possivelmente o próximo ministro da educação. Aí mostra o vídeo, quantas visitas de entidades, de centro de recuperação e escolas. Aí vai lá e mostra a pessoa, às vezes uma moça linda, nós já tivemos tantos casos desses, se envolveu com crack, 6 meses depois, 1 ano depois, a pessoa virou um monstro, horrível, acabou, dente caiu, acabou a vida do indivíduo. Aí a pessoa olha aquilo ali e fuma crack, e usa droga, e fuma maconha. Irmãos, é muito difícil, quem tem um mínimo assim de senso, que pensa, entender isso. É difícil, mas as pessoas estão decidindo por isso, elas estão escolhendo isso. Que loucura! Então nós vamos enfrentar uma guerra, e a maior dessas guerras é justamente a relativização da Bíblia, porque isso não está acontecendo lá fora, isso está acontecendo dentro das igrejas. Quando você ouve uma palavra como essa, e está aí sentado me ouvindo, talvez aí em casa, e dizendo aí no seu coração: não é bem assim não, é muito radicalismo, o apóstolo é muito radical. Queria ser tão radical como a Bíblia é radical, só não queria ser tão volátil, volúvel como você.
E depois que ele fala todas as maldições, ele fala as bênçãos. Fala para a pessoa que está ao lado, tem bênção. Se obedecer. Fala para ele, irmão. Fala, se obedecer, tem bênção. Agora olha para ele e fala, só depende da sua decisão. Primeiro, verso 3 e 6, ele garante a bênção independente do lugar que você estiver. Isso aqui é tremendo, né? Numa cultura, muitas vezes evangélica, de pessoas procurando o lugar da bênção. Não estou abençoado aqui, preciso para a igreja que é abençoada, vou para a igreja que o fogo cai, vou para a igreja não sei o quê, vou para o monte, vou não sei para onde. Tem nada contra, irmãos, vai para o monte, vai para onde você quiser. Mas entendo que bênção não é algo que eu busco, bênção é algo que me acompanha. Eu não preciso estar procurando bênção, não preciso estar correndo atrás de bênção. A Bíblia diz que quando eu obedeço, a bênção me acompanha. Se você obedecer a Deus e a palavra e aos princípios, você vai ser atropelado pela bênção. Quando você menos esperar, onde você estiver, no lugar que você pensou, não dá nada certo aqui, vai dar certo porque você está aí. Ninguém dá certo na minha família, vai dar certo porque você está aí. Ninguém jamais prosperou na minha família, você vai prosperar, sua família vai prosperar. Por quê? Porque você está aí. Desde que você escolha a obediência. Então ele começa, vamos lá, vou citar, verso 3 e 6. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Verso 6, bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. Serás abençoado. Independente do lugar, você colocou a mão, dá certo. Você se envolveu, deu certo. Por quê? Porque Deus viu aí um coração que escolheu a obediência. Segundo, bênção da fertilidade e prosperidade. Verso 4, 5, 8 e 11. Vai ser fértil a terra, vai ser fértil os animais, e você vai ser fértil. Você vai produzir, de você vai sair vida. É uma coisa que nós como igreja, eu sempre tive esse cuidado. Por mais que seja normal, por mais que seja comum, alguma irmã da igreja teve um aborto, como é que fala? Espontâneo. Teve um aborto espontâneo. A gente sabe que isso pode acontecer, a gente não vai espiritualizar isso tudo de maneira alguma. Mas todas as vezes que isso se repete, se você nunca prestou atenção nisso, preste. Todas as vezes que isso se repete na igreja, a gente faz um culto especial só para ungir as irmãs que querem ficar grávidas, porque isso não está certo. Não pode ter entre nós quem aborte. Então, se Deus permite que aconteça com uma irmã ou outra, para mim é um sinal para que a gente reveja alguma coisa, peça perdão, confesse pecado e reveja a nossa atitude, porque existe uma bênção. Existe uma bênção, e uma das bênçãos é que não haverá entre nós mulher que aborte. Você vai engravidar, você vai dar filho, você vai formar família. Deus te deu um útero, e esse útero é fértil, é abençoado. Se você tem o coração obediente, você vai dar fruto. É bênção de Deus. Bênção da honra, verso 12 e o verso 13. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás nada emprestado, e o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Honra. Honra não é algo que eu persigo, honra não é algo que eu luto para conquistar, honra é o resultado de uma vida. Se você honra pai e mãe, se você obedece a Deus, a honra na sua vida virá naturalmente. Quando você menos perceber, aqueles que duvidaram de você vão ter que olhar para você e reconhecer que a bênção fez a diferença. Quantos aqui, irmãos, eu sei por mim, quando eu me converti, eu trabalhava numa sapataria. Futuro nenhum. Quando eu fui para o seminário estudar, ninguém acreditava que eu daria alguma coisa na vida. Nem eu. Se alguém me perguntar se você vai ser pastor, eu falei, não, só quero estudar para aprender um pouco mais.
Eu aprendi dentro da minha casa, com os meus pais. Eu fui educado num regime de obediência. Eu aprendi dentro de casa desde cedo que obedecer era o melhor caminho, e eu aprendi assim. Fui criado com muita disciplina, fui corrigido muitas vezes. Como eu sou grato a Deus pela criação que eu tive, que me ensinou o caminho da obediência. Quando eu fui servir as Forças Armadas, eu não tive dificuldade nenhuma de respeitar uma autoridade, eu aprendi dentro de casa. Não tinha dificuldade nenhuma de chegar para um superior, ainda que fosse da minha idade, e dizer sim senhor, não senhor. Tranquilo, eu aprendi o caminho da obediência. Eu me converti, conheci Jesus, Ele entrou na minha vida e mudou a minha história. Obedecer a algo natural. E eu entrei por esse caminho da obediência, desde a minha conversão. O que eu aprendi, eu simplesmente fazia. Eu aprendi sobre dízimo nos primeiros meses de convertido. Desde o dia que eu aprendi até hoje, eu nunca deixei de ser fiel no meu dízimo. Porque eu aprendi. Eu aprendi a necessidade do batismo. No primeiro batismo eu descia as águas. Eu aprendia e obedecia, é simples assim. Se eu tivesse que errar, que fosse por ignorância, mas por consciência, não. Aprendi e obedeço. Deus me tirou de trás da sapataria e me colocou onde eu estou hoje. Às vezes a gente para lá em casa, a gente fica assim analisando. A gente senta com a diretoria da igreja, quem faz parte da história dessa igreja desde sempre, sabe o que Deus fez e o que Deus tem feito. Irmão, nós fizemos um investimento nesse projeto aí. Nós paramos de fazer conta, nós possivelmente não vamos ter um balancete no final, mas que já passou 200 mil reais há muito tempo. Não tivemos uma oferta especial, não temos uma conta atrasada, caixa em dia, tudo certo, tudo pago. Deus honra o obediente. Você pode não entender, você pode chorar, você pode sofrer. Obedeça, é melhor obedecer que sacrificar. O caminho da honra é o caminho da obediência. Se você aprender a obedecer chorando hoje, você vai se alegrar sendo honrado amanhã. Posso ouvir um amém, irmãos? Honre, honre pai e mãe. Esposas, honrem seus maridos. Eu fico escandalizado quando eu vejo uma mulher falar mal do marido. Eu falei, só demente. Como é que pode? Se você está insatisfeito, fala com ele, conversa com ele, se resolva com ele, mas não desonre o seu marido na frente de amigas. Maridos que às vezes falam mal das esposas por trás. Querido, não faça isso. É sua esposa, é a mesma carne que você, tem uma aliança com você, vai envelhecer com você. Se o dia que você morrer, ninguém chorar, você pode ter feito mal para ela, que vai estar chorando do lado do seu caixão. Honre a sua esposa, é a sua esposa. Aprenda, irmãos. A vida é assim, semeadura e colheita. Perdi a conta, mas a outra é a bênção da vitória, verso 7. Verso 7 diz, o Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti, sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho, e fugirão diante de ti por 7 caminhos. Presta atenção, irmãos. Você não precisa lutar contra ninguém, guerrear contra pessoas. Obedeça a Deus, seja fiel, faça a sua parte. Quem luta a minha guerra não sou eu, quem luta a minha guerra é o Senhor dos exércitos que vai à minha frente, é Ele que guarda a minha retaguarda, são os anjos do Senhor que se acampam ao meu lado e me livram. A guerra não é nossa, a guerra é dele. A bênção da salvação e da santificação, eu vou ler o texto. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra
verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo ou vão te respeitar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Não sei se você já viveu isso dentro da sua família. O lugar mais difícil que tem para a gente ser testemunho de Jesus é dentro de casa. Então eu me converti dentro de uma família, eu fui o primeiro a me converter. Então eu era o único, assim, que tinha tomado uma decisão por Cristo, da forma que eu tomei, né, em relação a toda a família. No início foi muito difícil para todo mundo entender, né, porque na cabeça de muitos era uma mudança de igreja, de religião, família toda católica tradicional, e agora eu era um evangélico protestante, né, e tive que ouvir gracinhas, tive que ouvir comentários ruins, né? É só por causa da namorada, isso não vai durar muito. Eu simplesmente tomei uma decisão por Jesus, de ser fiel a Jesus, de servir a Jesus. Hoje, toda reunião de família, eu sou o pastor da família. Eu não briguei por isso, eu não lutei por isso, eu nunca exigi isso de ninguém. Uma das maiores conquistas no meu ministério foi o respeito dos meus pais como pastor. Meu pai, quando era vivo ainda, nós tínhamos um programa na Band, na igreja tem um programa na Band, eu acho que durante os 4 ou 5 anos, e nós fizemos um panfleto para poder divulgar o programa, porque era no sábado pela manhã, não era um horário muito comum. A pessoa que mais trabalhou para divulgar o meu programa foi meu pai. O orgulho de distribuir, de entregar para os amigos e dizer: meu filho tem um programa, assista lá. E quando eu falei que ia para o seminário, ele na mesa, ele falou assim: não conte comigo para nada. Eu amei meu pai, só estou avisando que estou indo. Se você obedece, se você honra a Deus, a resposta vem. Você entendeu? O reconhecimento de que você é de Deus. Você não precisa brigar e dizer: eu sou servo de Deus. Você não precisa falar isso. Se você é servo de Deus, quem não é servo de Deus vai reconhecer que você é servo de Deus. Se é a bênção de quem obedece. Presta atenção nisso, irmãos. Todos os dias você tem opções. Todos os dias você é aprovado em alguma área. Seja na escola, seja no trabalho. Vai ter prova na escola. Você pode colar ou pode estudar. Você pode chegar na hora ou atrasado. Você pode bater o ponto ou pedir que alguém bata. Você pode entrar em conversas fiadas. Você pode aceitar propina. Você pode ser desonesto ou honesto. Todos os dias no seu segmento em alguma área, você vai ter a opção entre fazer o certo e fazer o errado. Entre honrar a Deus ou desonrar a Deus. Você só precisa entender que a responsabilidade da decisão é sua e que as consequências sempre vêm. E eu só queria terminar essa palavra porque nós precisamos ter maturidade para tomar a decisão certa, falando para você como decidir pela obediência, como decidir corretamente, porque às vezes tem pessoas que perguntam: mas o que é que eu faço? Como é que eu sei? Como é que é legal, né? Como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Ai, Jesus. Como é que eu sei se eu devo ou não devo fumar maconha? Ai, Jesus. Como é que eu sei se eu devo ou não devo trair a minha mulher? Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá, como é que eu faço para eu decidir corretamente? Primeiro, ouça a voz de Deus antes de decidir. Sempre que alguém chega para mim, eu aprendi isso de uma maneira muito difícil em determinadas áreas da minha vida. Pessoas às vezes chegam e falam assim: vou fazer isso. Eu sempre pergunto: você ouviu Deus? Deus falou com você? Quantas pessoas que às vezes sentam na minha frente do gabinete e falam: não, eu vou sair da igreja. Deus falou com você? Não, é que se Deus não falou, não faça. É por isso que quando alguém chega para mim e fala: Deus falou comigo, eu nem converso mais. Eu posso ter certeza que Deus não falou, mas se a pessoa diz que Deus falou, eu não converso mais. Quem sou eu para questionar se Deus falou? O problema todo é pessoas falarem que Deus falou ou que Deus não falou. Mas se Deus falou, vai. Se Deus falou,
faça. Se Deus falou, siga. Mas se você quer decidir corretamente, só decida se Deus falar. Mas Deus não falou, então espera. E se Deus demorar a falar, talvez o silêncio seja simplesmente para você não tomar a decisão. Talvez o silêncio seja simplesmente para você ficar como está, porque é o que Deus quer para você hoje. Mas se você quer decidir corretamente, aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir Deus. Se Deus fala, irmãos, a gente não erra. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, busque na palavra de Deus a resposta certa. Presta atenção em algo. Deus nunca, repete comigo, nunca. Mais uma vez. Fala para a pessoa ao seu lado, nunca. Fala para a pessoa do outro lado. Fala, nunca. Só os homens. As mulheres. Só os crentes. Nunca Deus fala ou Deus age fora da Bíblia. Nunca Deus fala ou age fora da Bíblia. Nunca. Você entendeu? Então, se eu tenho que tomar uma decisão, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia me ensina a respeito disso? E se você não sabe o suficiente, vai procurar em alguém que saiba para te dar um conselho bíblico. Eu oriento isso à minha equipe sempre. Eu sempre oriento a minha equipe a respeito disso, porque eles são conselheiros, eles estão todos os dias em gabinete ou em casas, recebendo pessoas e dando conselhos sobre família, sobre relacionamento, sobre vida espiritual. E eu sempre oriento eles, nunca dê conselho seu. Dê conselho bíblico. O que a Bíblia diz sobre isso? Mostre na Bíblia. A Bíblia fala isso, querido. Por quê? Porque se eu ando na Bíblia, eu não erro. Se eu ando no meu achismo, a responsabilidade é minha. Se eu ando na experiência do outro, a responsabilidade é minha. Se eu ando na Bíblia, a responsabilidade é de Deus. Se você quer decidir certo, aprenda a andar na Bíblia. Se a Bíblia te dá o direito de fazer, faça. Se a Bíblia te ensina a fazer, faça. Se a Bíblia fala não, querido, não faça. É simples assim. Se você parar e pensar, o resultado da sua vida sempre foi determinante ou determinado por isso aqui. Você chegou até aqui pelas vezes que você andou na Bíblia e pelas vezes que você não andou na Bíblia. Você deu certo todas as vezes que você andou na Bíblia, consciente ou inconsciente, e você se lascou, atrasou a sua vida todas as vezes que você decidiu fazer do seu jeito. É simples assim. Uma pergunta clássica, que a Bíblia me responde e me ensina. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Simples assim, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, como Jesus agiria? Simples. Porque Jesus nunca agiu fora da palavra. E era esse o motivo que constrangia os religiosos da época, que vinham contra ele para tentar confundi-lo, e ele sempre tinha uma resposta. O Satanás apareceu para Jesus para tentá-lo, e ele tinha uma resposta. E todas as respostas eram Bíblia. Era a palavra de Deus. A Bíblia fala, a palavra do Senhor diz, assim diz o Senhor. O Senhor diz assim, porque a minha segurança está nisso aqui. Deus tem um compromisso com a palavra. Se eu ando na palavra, eu não erro. Se eu ando na palavra, eu dou certo. Quantos estão entendendo? O ano da maturidade. Todos os dias nós temos que tomar decisões. E é um fato, irmãos, que nós erramos muitas vezes. Na nossa história, na sua história até aqui, talvez você hoje tenha seus 14, 15, 16 anos, talvez você tenha os seus 50 ou 55 como eu, talvez você já tenha passado disso. E quando você olha para a sua história, se você tiver a maturidade para fazer uma leitura da sua vida, você vai reconhecer que o que eu estou te falando é um fato.
Nós entramos em muitos caminhos errados quando nós não ouvimos a Deus ou não buscamos na palavra uma resposta. Mas nós acertamos sempre quando Deus falou conosco. Nós acertamos sempre quando a palavra foi a nossa bússola, foi a nossa direção. Maturidade, irmãos, não é simplesmente ter coragem de tomar a decisão. Maturidade é ter coragem de tomar a decisão certa. Porque, infelizmente, na imaturidade, a decisão errada não traz consequência só para mim. Traz consequência para um todo. Não serão só as filhas das pessoas que votaram na esquerda que vão ter que frequentar um banheiro com um macho urinando do lado. As filhas de quem votou na direita também vão ter que enfrentar isso. Não serão apenas os policiais militares que votaram na esquerda que vão ter que subir o morro com a rosa na mão. Vocês estão rindo? Essa é a proposta, irmãos. Desarmar a polícia. Não serão só os policiais militares que votaram na esquerda que vão ter que ser desarmados. Os da direita que todo dia enfrentam bandidos também. Nós precisamos entender que as nossas decisões fora de Deus trazem consequências para um todo. Eu louvo a Deus, porque num tempo onde o esclarecimento nunca foi tão fácil de ser alcançado, né? Para que ninguém diga eu não sabia. Tome a decisão certa todas as vezes que você estiver numa bifurcação da vida. Saiba decidir por Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Se tem uma oração que todos nós precisamos fazer, talvez seja: Senhor, dá-me um coração obediente. Dá-me um coração sensível à Tua voz. Dá-me um coração inclinado à Tua palavra. Dá-me um coração onde fazer a Tua vontade tem mais peso que as minhas vaidades. Onde a Tua voz tem mais peso do que talvez a voz de uma pessoa, de um professor, de alguém que não Te conhece como eu Te conheço. Dá-me um coração inclinado ao Senhor. Você entendeu essa palavra? Coloque a mão no seu coração e faça essa oração. Fala para Ele: Senhor, dá-me um coração. Faça essa oração, irmãos. Porque não tem ninguém aqui que em algum momento, irmãos, não seja tentado, que em algum momento não seja provado. Não tem ninguém aqui que em algum momento não se veja na dificuldade de tomar uma decisão. E às vezes a obediência, o caminho de Deus não é o mais fácil, e você é tentado a entrar pelo caminho fácil, sem pensar nas consequências dele. Não tem ninguém que não seja provado em muitas áreas e momentos da vida. Se a gente não tiver com o coração muito em Deus, irmãos, a gente opta pelo caminho fácil. É o caminho do estudante que cola, que é mais fácil colar que estudar. É mais fácil burlar, é mais fácil corromper, é mais fácil dar um jeitinho para prosperar do que trabalhar. Senhor, dá-me um coração obediente.
para que entre a facilidade e a honestidade, eu decida pela honestidade. Dá-me um coração obediente, para que nos momentos de provação e tentação, te agradar seja mais importante que viver no conforto. Dá-me um coração obediente, para que a minha vida te honre, para que o meu testemunho te glorifique. Dá-me um coração obediente, para que as pessoas que olham para mim duvidando, que me questionam, vejam o meu testemunho e glorifiquem o Senhor na minha vida. Dá-me um coração obediente, para que eu possa trilhar o caminho que eu tiver que trilhar, mas no final dele eu seja honrado. Dá-me um coração obediente, ainda que os meus amigos me chamem de qualquer coisa, mas o Senhor possa olhar para mim como olhou para Jesus e dizer: esse é o meu filho amado em quem eu tenho nele prazer. Dá-me um coração obediente, Senhor. Tira de mim o coração duro de pedra. Querido, faça essa oração com sinceridade. Peça isso a Deus: Senhor, tira o coração duro, tira o coração de pedra, tira o coração resistente, tira o coração questionador, tira o coração rebelde. Dá-me um coração obediente, onde a tua palavra fala mais alto que os meus achismos, onde a tua palavra fala mais alto do que tantas outras vozes que ecoam ao meu redor. Dá-me, Senhor, um coração obediente, para que a minha vida te agrade e te honre. Dá-me um coração obediente. Senhor, essa é a minha oração, diante da bênção e da maldição, diante do monte Gerizim e o monte Ebal, nas bifurcações da minha vida, Senhor, oro por mim e por cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos ajude sempre a decidir pelo certo, independente do preço que teremos que pagar por ele. Abençoa-nos, meu Deus, como igreja nessa cidade, como igreja nessa nação, que diante de todos os desafios que nos apresentam, que o nosso coração jamais negocie os princípios, jamais se rebele contra o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Preste atenção, nós não sabemos o que nos espera e o nível de dificuldade como que vamos enfrentar como igreja, como cidadãos dessa nação. Aconteça o que acontecer, nunca negocie a sua fé. O maior desafio nos momentos de perseguição é o desafio de manter a fé. Muitos morreram para manter a sua fé. Então nunca negocie a sua fé. Amém? Segure na mão do irmão que está ao seu lado. Podem fechar os corredores. Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia. Obrigado pela graça do Senhor, que tem nos sustentado em tudo. E eu oro para que essa graça, para que o amor do Pai, para que as consolações do Espírito seja sobre nós, seja sobre o Brasil, seja sobre a tua igreja, e seja sobre todo o teu povo que te ama e aguarda a volta de Jesus. E que todos digam amém. Amanhã 19h30, todo mundo aqui, hein? Deus te abençoe, boa semana a todos.